Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Vamos à nossa leitura de hoje, iniciando o livro do profeta Daniel, capítulo 1. Diz aqui, no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria. Então veja, quando eles atacam, quando a Babilônia, né, ataca Jerusalém e derruba, né? Na guerra, a Babilônia, diz o texto importante, Deus entregou. Então, nós lemos todo aqui em Ezequiel, como ficou bem esclarecido, Ezequiel esclarece bem, Deus usou a Babilônia para conquistar toda aquela região. O Império Babilônico avançou sobremodo e foi instrumento de Deus para castigo das outras nações, inclusive do povo de Deus. Então, Jerusalém foi destruída, o exército foi todo destruído, o povo que sobrou virou escravo. E nessa história, dois detalhes: alguns jovens são levados para se tornarem sábios no meio da corte, né? Do palácio do rei. E os tesouros, os utensílios da casa do Senhor, né, foi levado e colocado num templo pagão deles lá. Então, esses dois detalhes. Muito bem, continuando a história de Daniel, verso 6: entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel passou a chamar Beltesazar, Ananias, Sadraque, Misael, Mesaque e Azarias, Abednego. Verso 8: eles então foram levados como escravos, mas era para ficar entre os sábios da corte real. E diz o texto aqui no verso 5, voltando, que eles eram para serem bem cuidados durante 3 anos, né? Comer das finas iguarias do rei. Era para serem bem tratados para depois se aproximarem do rei e demonstrarem ali a sabedoria, o conhecimento deles. Mas o verso 8 diz o seguinte: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Por quê? Porque essas comidas tinham muita coisa que não era permitida pela lei no Antigo Testamento. Por exemplo, a carne de animais com unha fendida, né? Não podia, tipo o porco. Eles não comiam carne de porco. Nada que tivesse sangue, né? Porque o sangue também era proibido. Então isso tornava impuro. E o vinho, né? A bebida forte do rei,
Então, por isso que ele está falando para não se contaminar, porque essa contaminação era uma contaminação cerimonial. Se comesse certo tipo de comida ou bebesse bebida, ficava cerimonialmente é, impuro. Tá? Então, por isso que Daniel fala, não, eu não vou fazer isso. Verso 9, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. 10, disse o chefe dos eunucos a Daniel, tenho medo do meu senhor. Aí, verso 12, Daniel fala, então você faz um teste, nos experimenta, nos dê para comer só os nossos legumes e água durante 10 dias e depois se observa. É, e veja, o que eles iam comer, diz o texto que era legumes, e que ia beber só água. E foi feito o teste, no fim dos 10 dias a sua aparência era melhor do que de todos os outros. Verso 17, ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência e toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência e todas as visões e sonhos. Entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, por isso passaram a assistir diante do rei. Essa história eu gosto de pregar, principalmente para jovens, porque vivemos no meio de uma cultura que às vezes contraria muito os princípios bíblicos. Então, quando se vai para a escola, principalmente quando se vai para a faculdade, é muito perigoso, né? As questões do mundo, a conviver no meio de pessoas que às vezes bebem, fumam, usam drogas, praticam o sexo livre, entre tantas outras coisas que contrariam a nossa fé cristã. Os jovens se veem numa situação complicada. E mesmo os adultos também, né? Quando você está no meio de pessoas fazendo coisas erradas, fica aquela questão, por que você não faz? Só porque você é crente, o crentão, aqueles negócios e tal. O exemplo de Daniel e mais seus 3 amigos é excelente. Não se contaminar, manter a sua santidade, manter a sua vida exemplar. E certamente Deus se agrada disso e Deus nos abençoe. Esse é o grande desafio para todos nós. Esse é o grande desafio para os nossos jovens que entram na faculdade. Esse é o nosso desafio que vivemos no meio de pessoas do mundo secularizado. É não contaminar, é não viver como eles vivem, é manter a nossa vida santa, temente e fiel a Deus. Que o Senhor te abençoe. Oremos. Pai querido, bendito seja o Senhor. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos preservou, nos salvou e pedimos que o Senhor nos capacite para sermos sal e luz nesse mundo. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.